tigres asiáticos. O que são os tigres asiáticos? São um grupo de países que têm em comum o rápido crescimento econômico em relação aos demais países da sua região, no leste e sudoeste da Ásia. Eles são Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esse crescimento aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, devido ao Plano Colombo, que tinha como objetivo ajudar os países próximos à União Soviética a ter influência do capitalismo e impedir a expansão do socialismo. Esse plano tem o investimento dos Estados Unidos nos tigres asiáticos e Japão. Como resultado, obtiveram um grande crescimento nos países investidos. Bom, agora que você já sabe quem são os tigres asiáticos, você deve estar se perguntando por que escolheram esse nome. O tigre é um animal que habita na Ásia e carrega muita simbologia em diversas regiões do continente. Além de sua rapidez e força, o tigre é um animal bastante competitivo e intimidador. Ele é utilizado muitas vezes como um símbolo de poder e transformação. Todas essas características podem ser identificadas nos países que formam os tigres asiáticos. Coreia do Sul. Em 1953, com o fim da Guerra das Coreias, a Península Coreana foi dividida em dois países, o que era muito desvantajoso para o Sul, pois o Norte era mais desenvolvido e abrigava as indústrias do país, enquanto o Sul era subdesenvolvido e se dedicava à agricultura. Em 1963, o general Park Chung-hee deu um golpe de Estado e começou os esforços para diminuir a independência da ajuda externa que o país tinha. Ele queria que a Coreia fosse uma economia de mercado, focando na exportação de bens industrializados. Com foco na industrialização do país, ele também investira na educação e na especialização da mão de obra, com a ajuda de outros países como o Japão e Estados Unidos, que lutavam contra o comunismo. Com isso, o governo começou a criar as chaebols, que são grandes aglomerados de indústrias que são administradas por uma família. Os mais conhecidos são a Samsung, LG e a Hyundai. Essas empresas são tão importantes que a Samsung detém cerca de 20% da economia do país. Até se tornar uma nação desenvolvida e de alta renda em apenas uma geração, este avanço econômico repentino, conhecido como o Milagre do Rio Han, tornou o país um dos polos industriais e tecnológicos do mundo. Atualmente, a economia da Coreia do Sul é a quarta maior da Ásia e a 11ª do mundo, possuindo uma economia mista, que é a combinação de dois ou mais modelos de economia diferentes. O país tem se destacado com a onda coreana conhecida como Hallyu, que é um projeto do país que vem se formando nas últimas décadas, que só vem sendo notado com o sucesso do grupo BTS e Blackpink e do filme Parasita, ganhador de 4 Oscars. O principal amplo investimento estatal, principalmente a partir de 1998, quando o governo passou a turbinar a indústria criativa para divulgar a Coreia do Sul pelo mundo, podemos ver frutos cerca de 4,9 bilhões de dólares. Isso foi apenas o que o grupo BTS rendeu à economia da Coreia do Sul em 2019. Na última década, o país tem se destacado muito com sua música, o K-pop, que começou a surgir nos anos 90. O primeiro vídeo a bater 1 bilhão de visualizações no YouTube foi o do cantor Psy, com a música Gangnam Style em 2012. Outra coisa que vem chamando a atenção para o país são suas séries e telenovelas, conhecidas como K-dramas. Um que chamou muita atenção em 2021 foi a série da Netflix Sixth Round, que foi assistida em 94 países por 142 milhões de pessoas, se tornando a série mais vista da plataforma. Em 2018, a Coreia do Sul foi o 27º país mais visitado do mundo, com 15,3 milhões de turistas internacionais. As receitas do turismo nesse ano foram de 15,3 bilhões de dólares. De acordo com os dados divulgados, o turismo com o intuito de usufruir de produtos relacionados ao K-pop e à onda Hallyu totalizou 7,4% dos visitantes estrangeiros no país, equivalente a 1.116.422 turistas. A organização informou também que, se considerarem que o termo Hallyu englobe também a culinária coreana e as visitas aos templos budistas, a fatia do turismo voltado para os produtos da Hallyu subiria para 55,3%, com mais de 8 milhões de visitantes. Hong Kong. A ilha de Hong Kong é um território semi-autônomo localizado ao sudeste da China, sendo conhecido como uma região administrativa especial do país.
O mesmo funciona com o princípio de um país, dois sistemas. Sendo um dos maiores centros financeiros do mundo, a base da economia da região vem do setor de serviços e a produção de aparelhos eletrônicos, de som, do setor portuário, brinquedos e máquinas. Além disto, o país tem como contribuição ao seu crescimento econômico graças a alguns fatores, tais como a localização geográfica, pois o território fica próximo entre Japão, Coreia do Sul e Singapura, o que o situa na principal rota marítima. Outro fator importante é que Hong Kong é o maior porto de entrada da China, e dele se serve para receber investimentos e mercadorias em geral. O seu desenvolvimento econômico se deve também à sua autonomia capitalista, pois Hong Kong tem um sistema político e uma economia capitalista diferente da China. Falando sobre seu surgimento, Hong Kong surgiu após a derrota da dinastia chinesa Qing. Posteriormente à Primeira Guerra do Ópio, em 1842, Hong Kong foi cedida para a Grã-Bretanha e passou a ser uma colônia inglesa. Em 1898, Kowloon, os novos territórios e 235 ilhas remotas foram arrendadas para a Grã-Bretanha por 99 anos. E finalmente, em 1997, Hong Kong foi devolvida à China, pertencente até os dias atuais. A partir da década de 1960, o Japão destinou capital na forma de investimentos diretos para outros territórios asiáticos, entre os quais estão Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Os investimentos estrangeiros foram, portanto, fundamentais para o surgimento dos tigres asiáticos. Um curioso fato de Hong Kong é que o mesmo é bem identificado por sua cultura materialista e alto nível de consumismo. Desde as lojas mais baratas até as de classe alta lotam as ruas. O clima brando, os baixos impostos e a conveniência fazem de Hong Kong um centro de compras internacional e uma ótima estratégia para o crescimento econômico. Singapura. Um dos tigres asiáticos que está localizado em uma ilha no Sudeste Asiático, entre os oceanos Índico e Pacífico. A ilha é um país extremamente pequeno, sem recursos naturais e sem espaço para agricultura, mas com uma economia que não para de crescer. Ela, por sua vez, é baseada nos serviços bancários e portuários, no turismo e na indústria de alta tecnologia, e a sua produção é destinada principalmente para o comércio exterior. Singapura era uma ilha pobre e com poucos recursos naturais. Depois de deixar para trás o domínio britânico e conseguir a independência da Malásia em 1965, Singapura se tornou um estado autônomo, industrializado e moderno, sob um modelo capitalista com um controle estatal rígido. Alguma das estratégias para que o país crescesse foi criar um ambiente propício para atrair empresas, facilitar a contratação de funcionários, fazer acordos de comércio com Estados Unidos, União Europeia e diversos países da Ásia, e investir fortemente em educação básica. Com um ambiente econômico favorável ao empreendedorismo, a carga tributária baixa e a mão de obra qualificada, Singapura passou a atrair investidores. Como eu disse antes, Singapura está entre dois oceanos, e isso ajuda muito os portos do país. O porto da cidade de Singapura é um dos mais movimentados do mundo, e os principais produtos exportados são máquinas e equipamentos eletrônicos de última geração. Outra coisa que movimenta o país é o turismo. Lá tem grandes atrações, como o aeroporto de Changi. O aeroporto de Singapura é uma das coisas mais surreais que você pode encontrar no país, considerado por 7 anos consecutivos como o melhor do mundo. Lá você pode encontrar a Rainforest, a maior cachoeira interna do mundo. Outra atração é o Parque Gardens by the Bay. É um imenso complexo que abriga 2 centenas de espécies de plantas e árvores gigantes. Taiwan. Taiwan, também chamada de Formosa, é uma ilha localizada na Ásia, mais especificamente na costa sudeste da China.
Embora o país possua um sistema político próprio, ainda é considerado uma província pertencente à China. Economicamente falando, Taiwan é um país extremamente avançado em termos de tecnologia. O país tem o maior número de ações de tecnologia listadas em sua bolsa de valores, e os produtos de alta tecnologia representam mais de 2/3 das exportações taiwanesas, entre eles eletroeletrônicos, equipamentos mecânicos, produtos ópticos e médicos e até componentes em fibras de carbono para bicicletas. A ilha é muito importante para a economia mundial. Isso porque o país é um grande produtor de semicondutores. Só a TSMC, empresa taiwanesa, produz 54% dos semicondutores do planeta. E a tecnologia taiwanesa está presente em nossos iPhones, televisores, videogames e computadores. E além de sua força econômica, Taiwan está estrategicamente posicionado na Ásia. No Estreito de Taiwan, transita cerca de 1/3 do transporte marítimo global e 1/4 de todo o comércio mundial em volume. É por isso que os Estados Unidos e a China têm interesse em manter essa área marítima transitável. E falando neles, nos Estados Unidos e na China, é muito importante saber sobre a situação política atual de Taiwan. Bom, a disputa entre a China e o governo de Taiwan pela ilha acontece há décadas, desde que a oposição aos comunistas se refugiou lá. Os nacionalistas afirmavam ser o legítimo governo da China no exílio. Já Pequim, comandada desde então pelo Partido Comunista, alega que Taiwan segue sendo parte de seu território e que irá retomá-la, à força se for preciso. Ao longo das últimas décadas, no entanto, ambas as partes estacionaram suas causas. Nem Pequim tentou invadir a ilha e nem Taipei seguiu adiante em seus planos de se tornar independente. Essa estratégia mudou nos últimos anos. O atual presidente chinês, Xi Jinping, em busca da reeleição, voltou a endurecer o discurso contra Taiwan e retomou exercícios militares ao redor da ilha no último ano. A postura coincidiu com a chegada ao poder nos Estados Unidos do democrata Joe Biden, que constantemente se manifesta a favor da independência de Taiwan, um assunto que seu antecessor, Donald Trump, quase não tocava. Bom, a recente visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Taiwan, causou um grande aumento na tensão entre o país norte-americano e a China. Por sua vez, o governo chinês não esconde seu desdém por Pelosi, que é uma grande opositora ao governo chinês, e chegou a rotulá-la como uma pessoa cheia de mentiras e desinformação. Bom, desde então, as Forças Armadas chinesas têm feito exercícios militares com armamento real em torno da Ilha Formosa, como forma de perpetuar que ali também é território chinês. Os novos tigres asiáticos. Novos tigres asiáticos é o termo que se refere às economias dos 5 países do Sudeste Asiático que experimentaram um grande crescimento nas suas economias, seguindo como exemplo o que ocorreu aos tigres asiáticos tradicionais. Esse novo grupo é formado pela Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e pelo Vietnã. Sua principal característica é o amplo recebimento de investimentos estrangeiros, principalmente por meio da atuação das empresas multinacionais e também de fábricas de peças ou até maquiladoras. E esses foram os tigres asiáticos, que cresceram economicamente de forma emergente. Obrigada por assistirem.